Olá, meus caros, momento da pregação no ar, dando prosseguimento à série de meditações no livro de Provérbios, abordar o capítulo 29, que apresenta e produz esse programa, esse que vos fala, Bruno G. Vamos de imediato à leitura do texto sagrado e o respectivo comentário. Lembrando que eu estou me pautando pela tradução da Almeida revisada e também pela Nova Versão Internacional, tá? São essas as duas traduções que eu estou me valendo ou utilizando nesses últimos programas, né? Porque no início não for assim, eu só me pautei pela tradução da Almeida. Vamos lá. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Isso na Almeida. Já na Nova Versão Internacional, quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. É mais claro aqui na Nova Versão. Então, meus caros, o sujeito que insiste no erro, que endurece a sua cerviz, que não aceita que está errado, que não quer consertar o que está totalmente tortuoso, defeituoso, esse sujeito, essa pessoa vai sofrer, porque a hora que ele for destruído será sem aviso. Enquanto ele está sendo repreendido, ele está sendo avisado do perigo, do mal que está por vir. Mas de tanto ele insistir no erro, proceder de modo incorreto, ele vai ser destruído de uma maneira bem severa. Foi o que ocorreu com Faraó, rei do Egito, e seus cavaleiros. Persistiram em impedir o povo israelita de sair da escravidão, da servidão, das mãos de Faraó. Foi impedir pessoas de se deixar de ser pertencente ao seu grupo ou ser escravo. Deu no que deu, né? Morreram no Mar Vermelho. Bem como, por conta da soberba, o rei Nabucodonosor também sofreu essa consequência. Esses são alguns exemplos de personagens bíblicos, né, que cumpriu essa palavra. E quantos no cotidiano, no dia a dia, que cumprem essa palavra, né? Pessoas que não mudam, sabem que precisam mudar para melhor, mas não mudam, são avisados e cada vez endurece mais o seu coração. Quanto mais são avisados, mais endurecido, petrificado está o seu coração, né? Uma hora vai vir a consequência de tudo isso, porque isso faz parte da lei da semeadura. Tudo que o sujeito, a pessoa semear, ela vai colher. Versículo 2: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Na Nova Versão: quando os justos florescem, o povo se alegra, quando os ímpios governam, o povo geme. Governos ímpios que aí estão, né? A população brasileira está gemendo, com mais de 14 milhões de desempregados, com hospitais totalmente sem as mínimas condições de saúde para existir, né? Os leitos dos hospitais todos sucateados, destruídos, os aparatos, os aparelhos para
ajuda ou subsídio, né, de pacientes, né, para tratamento dos mesmos, polícia da mesma forma, segurança e por aí vai. Tudo por conta do governo ímpio, que não governa com sinceridade, com honestidade, sim, governa para os seus conchavos, para a sua família, para si, não para o povo. Em nome de ajudar o povo, né? É demagogo. A palavra demagogo quer dizer exatamente o sujeito que fala de acordo com a vontade do povo, mas não cumpre. Quando, já lemos, o homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna ou à sua fazenda. É verdade. É verdade. O homem que se dá às prostitutas, às meretrizes, está sujeito realmente a perder tudo, até o que ele não tem, né? Tome muito cuidado aí. O sujeito que é viciado em sexo, né? Tanto homens como mulheres, né? Tem que ter autocontrole. Tudo quanto é tipo de vício é pecado, porque tira a moderação, tira o equilíbrio da pessoa que Deus quer. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas a transtorna. Na nova versão, o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos leva à ruína. Suborno, corrupção, né? Faz-me rir daqui, de lá, é o money, o dinheiro. E isso faz com que a população sofra. Então, um rei, um governante que exerce de fato a justiça, dá estabilidade ao país, melhora em todos os âmbitos. Do contrário, realmente leva ele ao caos, à ruína. O homem que lisonjeia seu próximo arma uma rede aos seus passos. 5. Quem adula, né, seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Adular, lisonjear, bajular é a mesma coisa. Quer dizer, o sujeito que de modo leviano engana o seu próximo. Quem chega perto de você e diz assim: ai, queridinho, que pena que eu sinto de você, olha, eu posso lhe ajudar assim. E aí você acredita naquela ajuda, quando vai ver no final a ajuda foi para te empurrar ainda mais para o abismo. E você não percebeu, foi uma ajuda falsa. As pessoas que vêm com palavras doces, né, afáveis, né, tome muito cuidado com os beijos, com os abraços, né? Não é por conta disso que nós não vamos mais receber beijos e abraços, ou vamos externar o nosso amor, ou aceitar o amor do próximo para conosco, né? Também tem que sermos nesse aspecto equilibrado, porque senão a gente não acredita mais em nada, e não é isso que a palavra está dizendo. Para nós termos cuidado, também do mesmo modo, não só acreditar nas pessoas, não, todo mundo é bom, sermos ingênuos, né? Do mesmo modo que nem todo mundo é bom, nem todo mundo é ruim, tá? E tome cuidado então com esse homem cheio de lisonjas, o que lisonjeia, né? Que lhe bajula, né? Como chegou, se não me equivoco, foi Nicodemos, né? Dizendo para Jesus: bem sei que é filho de Deus, né? Você não estava crendo que Jesus era filho de Deus, só estava querendo massagear o ego de Jesus, inflamar Jesus. E Jesus já logo repreendeu: olha, necessário é ter que nascer de novo. Não vem pra cá com conversinha, com isso, com aquilo, porque esse papinho comigo não rola.
tá? Essa política da boa vizinhança hipócrita não rola. É isso que Jesus já fez. E as pessoas vêm atrás de nós, principalmente agora em ano eleitoral, né? Quantos vão vir atrás da nossa casa para falar conosco, para ter pena de nós, para nos ajudar, né? Tome cuidado. Promessas enganosas em avanço, né? E quando cumpridas é para nossa própria perdição, porque ele não faz coisa boa, né? Faz coisa pela metade ou coisa terrível. Tomemos cuidado, porque os Nicodemos da vida e os Judas da vida estão. Vamos seguindo. O pecado do homem mau apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode encantar e alegrar-se. Na velha versão da Almeida diz: na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. Olha que coisa, né? Pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e se alegrar, porque ele não tem a consciência pesada, porque ele está livre, leve e solto, está tranquilo e favorável, porque realmente ele teme o Senhor. Ele não faz mal ao seu próximo. Aliás, já temer ao Senhor e não fazer mal ao seu próximo, né? Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso na nova versão. É o pobre que ajuda o pobre, eu sempre falo aqui. E é o justo que é pobre que ajuda o pobre. O ímpio, que na maioria das vezes é rico, tá nem ali, o pobre. Tem ímpios que são pobres, né? E que também não ajudam. Vamos pensar nesse sentido. Mas o fato é esse: o justo e pobre é o que mais ajuda o seu semelhante, porque está passando pela necessidade, ou já passou, então ele sabe como é ruim. Por isso ele é mais desapegado, e ele é mais filantrópico, ele presta caridade, porque já passou por aquilo. Aquele que não passa por uma situação adversa vai se preocupar com o quê? Né? Vai ter que sentimentos? Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. É verdade, né? Os zombadores, os pecadores, os iníquos não sabem nem fazer uma manifestação equilibrada, com bons modos. Não, eles têm que ir para os vândalos, eles têm que depredar patrimônio público, fazer pichações em prédios particulares, fazer paderna, né? Achando que por meio da anarquia é o melhor protesto para colocar a nação ou o governo nos eixos. Estou falando do Brasil, porque agora parece que em abril vai ter uma manifestação aí contra essa decisão do STF que concedeu uma liminar para o Lula responder o processo livre, né? Não preso. Então aquele que não é o sal da terra, a luz do mundo, ele vai realmente fazer baderna, não vai saber se manifestar, protestar, pleitear pelos seus direitos, né? Externar sua indignação, e vai pôr o sol sobre a sua ira, e vai fazer coisas que não é de um cristão. Protestar é de um cristão, mas sabiamente, com dignidade, com respeito ao próximo, e não atacando, depredando patrimônios, né? Fazendo mal a pessoas que não têm nada a ver com a questão.
Realmente o governo precisa ser sacudido, para que as autoridades criem vergonha na cara e passam a admitir seus erros e se demitirem, melhor dizendo, seus cargos, serem exonerados, porque o que estão fazendo é uma barbaridade, ganhando rios de dinheiros para não fazer nada, vivendo na sinecura, num emprego falso, sem criar vergonha na cara e cumprir a lei que eles próprios legislam, e criar vergonha na cara, fazer reformas necessárias para a melhoria da administração, da política, de outras esferas e áreas do Estado. Vamos seguindo. Os violentos, nós estamos no 9. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e o zombará. Melhor até se afastar dos tribunais, ou ir no momento oportuno, certo, né? Por isso que tem a proteção às testemunhas e também à vítima. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. Isso é verdade, né? Os violentos, eles detestam a honestidade. Primeiro porque eles até querem ser honestos, mas não conseguem. Segundo porque eles veem os outros conseguindo aquilo que eles não conseguem, ser honestos. E terceiro porque a honestidade, já que eles estão na impiedade, realmente os deixa insanos, os deixa indignados, né? É o conflito entre trevas e luz, entre justiça e injustiça, tudo isso aí tá bem claro. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se, tem domínio próprio, né? Tem autocontrole. O tolo é iracundo, briga, não tem controle, não tem refreios e por aí vai. Mas o sábio realmente faz por onde? Para aplacar a ira, a guerra, o conflito, o litígio. Para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios, é verdade. O pobre e o opressor têm algo em comum, o Senhor dá vista a ambos. Olha só que interessante, né? O pobre e o opressor têm algo em comum, o Senhor dá vista, o Senhor olha por ambos. E o Senhor alumia os olhos de ambos, na antiga versão diz, o pobre e o usuário. Aliás, o pobre e o usurário, se encontram, e o Senhor alumia os olhos de ambos, do pobre para enxergar que ele está sendo oprimido, e do opressor para ele enxergar que ele está sendo exatamente opressor, para que ambos mudem as suas rotas, seus pensamentos. O pobre cobre ou exige seus próprios direitos, e o opressor deixe de praticar essa tirania. Quando assim não fazem, né, ambos pecam. E aqui nós podemos fazer a leitura clara de que Deus não aceita, não quer que nós sejamos capachos, tolos, otários, que ficamos subjugados a tiranos, a governos ou patrões que sejam opressores, ou submisso a qualquer autoridade que seja abusiva, opressora, ditatorial, né? Vamos lá, versículo 14. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. É verdade.
Se o rei julgar, se o governante julgar com justiça, se não julga, pobre coitado, olha, só vai sofrer, né? A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entrega a si mesmo, envergonha sua mãe. Verdade. Quando não dá valor para a educação de seus pais, ele sofre. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Na Almeida diz: quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Não é? Quando os ímpios ou a impiedade realmente se prolifera, por conseguinte, as transgressões, os pecados, as iniquidades também, mas os justos verão, né, a recompensa dos ímpios, como diz nos Salmos, né? Recompensa que é o mal, já que eles viveram a vida toda praticando, né? Castiga teu filho e te fará descansar, e dará delícias à tua alma. Na nova versão, discipline, né? Veja que há uma diferença, né, de castigo. Soa mais forte essa expressão, e o que vale mesmo é essa aqui, que é mais light, soft, entre aspas, que não incita ou estimula ou dá a entender que seja violentá-lo, né? É discipliná-lo. Discipline seu filho e esse lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Um filho, uma filha sem disciplina realmente é um mal. Como já dizia Renato Russo, disciplina é liberdade. Quem não disciplina, quem não tem disciplina não tem liberdade, não tem autonomia, não tem independência, fica carregado, fica sujeito, é um parasita, não vive por si próprio. E aí realmente é difícil prosperar, é difícil ter uma vida abençoada, já que o Evangelho é desapego de tudo. Evangelho segundo a vontade de Deus, e o que Cristo pregou é exatamente deixar tudo, renunciar a si mesmo, carregar sua cruz cada dia e segui-lo. Foi o que Jesus disse para aquele que queria enterrar seus próprios pais, que não dava ainda, não, tem que fazer isso para os pais, Isso era a cultura da nação judaica, esperar enterrar os pais para então ter a vida, né, de adulto, vamos dizer assim, ou a responsabilidade. Mas Jesus quebrou até esse paradigma, esse modelo, essa tradição, ao dizer: olha, renunciar a ti mesmo, vem a mim, dizendo que deixar os mortos, enterrar os mortos, e vem a mim. E assim nós temos que ser, não é? E os pais também têm que ter essa conscientização para disciplinar os seus filhos, para eles terem liberdade, não libertinagem, liberdade, para eles poderem ser adultos, não frouxos, não tímidos, mas adultos de verdade, assumir responsabilidade e conseguir tocar a sua vida para frente. Do contrário, eles vão ficar sempre dependendo dos seus pais. Do contrário, eles vão ficar sempre sujeito aos pais. Do contrário, eles vão ser sempre fragizinhos por demais, né? Cheio de mimimis, cheio de coitadismos, de auto-vitimizações. Eu não estou falando de coitadismo, de auto-vitimizações que ocorrem, que são reais, né? No sentido de que as pessoas assim taxam esses tais, e não é verdade, é a realidade dele. Ele não está se fingindo, ele não está demonstrando manha. Eu estou falando que existem pessoas sim, por conta de serem sempre carregadas pelos pais, né? Sempre os pais passando a mãozinha na cabeça, protegendo, e a gente sabe que a expressão, o ditado diz que proteção demais é desproteção. Esses sujeitos realmente são os abobados, os idiotados, uns parvos, uns tolos que precisa do papai para tudo, precisa da mamãe para tudo, né? Sem um papai e a mamãe ele não vive. E um pai sábio
ele educa seu filho. Existe até um livro chamado Pai Rico, né? Acho que é esse. Pai Rico, Filho Rico. Pai Pobre, Filho Pobre. Mas nesse sentido aí. Que fala que um pai rico de verdade, ele instrui o seu filho a ter independência, a gerar, a produzir riquezas, e não a ficar, né? Claro que o pai ajuda naquilo que lhe couber, e assim o filho vai tomando o seu rumo, né? Você conhece aí o presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Ele é esse poderoso que muitos conhecem, né? Empresário de sucesso, de hiper sucesso, porque teve realmente a disciplina de seus pais, porque foi instruído, educado a ter autonomia. O pai dele deu cerca de $1 milhão, e ele fez desse 1 milhão milhões e milhões. Fosse outro, torrava tudo, era dilapidador, era pródigo. Mas não, porque ele teve a instrução junto com a ajuda, teve o conselho junto com a ajuda. É importante isso. Se não tiver conselho e ajuda financeira, se tiver só ajuda financeira e não conselho, não adianta. Se tiver só conselho e não ajuda financeira, também pouco adianta. As duas têm que andar de mãos dadas aí, a ajuda financeira e o conselho. É a dica Salomão para os pais instruir os filhos nesse sentido, e que os filhos sejam submissos, né, à vontade dos pais, porque ele sabe o que é melhor para nós, entre aspas, né? Porque tem pais que não sabem exatamente o que é melhor para nós, dizendo que sabe o que é melhor para nós, né? E tem outros que não têm os pais de fato, são pais figurados e que, bom, vou cair a priori sim, né? Os pais querem o bem para nós, pais verdadeiros, né, cristãos. Vamos seguindo. Versículo 18. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Não haver profecia, revelação, se não haver a manifestação dos dons do Espírito Santo, realmente o povo se apóstata da fé, se desvia da fé. O povo vai para outros segmentos, segue outros ventos de doutrina. Então é necessária a manifestação do Espírito Santo por meio da revelação divina da palavra, que é eficaz, que aumenta a nossa fé, porque é de ouvir e ouvir a palavra de Deus, que é a nossa palavra, que a nossa fé é aumentada. Então, decreto: confiais ou quereis nos profetas e vos prosperareis, é o que diz a palavra de Deus. Então, creia, né? Mas tem que discernir se é um verdadeiro profeta ou não, né? Um verdadeiro profeta, a coisa prospera mesmo. Por exemplo, o profeta Eliseu, tudo que ele disse se cumpriu, né? Ele deu um presente para a mulher viúva sunamita que não tinha filho, pediu, rogou a Deus e Deus lhe deu. Pois o filho veio a falecer, ele orou a Deus e o filho ressuscitou. Então, quando é o profeta de Deus, a coisa acontece. Agora, quando não é de Deus, né, pode ficar berrando, dizer que em nome de Deus, que Deus está falando, que nada acontece. E é de fato, se não tiver a instrução, se não tiver a revelação da palavra, o povo se corrompe. Jesus até falou mais ou menos nesse sentido ao dizer que quando o pastor é ferido, as ovelhas se dispersam.
no sentido de quando não há um verdadeiro pastor de fato, que pastoreiam as ovelhas, que tem amor em buscar as ovelhas desgarradas do apreço do Senhor, realmente as que estão se dispersam, não vão ser mais igreja de fato, né? Não tem mais aquele amor, aquele temor e tremor diante de Deus. Não é que porque estejam apegados aos homens, é porque não confiam justamente nos homens. Os homens dão mau testemunho, e ai daquele que vir o escândalo, né? É mais fácil ele, é o mais certo ele se amarrar e se atirar do rio abaixo como uma pedra de atafona, que Jesus disse. Por conta desses que escandalizam os pequeninos do Senhor, e que muitos acabam se apostatando da fé, desanimando. A Bíblia diz para nós ter cuidado com os fracos da fé. Então, que essa palavra sirva para nós, que ando pregando o Evangelho, que temos um pouco mais de conhecimento da verdade divina, para darmos o exemplo e ganhar almas para o Senhor. Não almas de acordo com o sistema religioso que eu ando falando, tocando sempre nessa tecla, dizendo que é um sistema putrefado, nauseabundo, que é podridão em cima de podridão, porque não se visa as almas de fato, mas sim o dinheiro que essas almas dão. É aquilo que o profeta Ezequiel falou no passado. O povo não se importava com as ovelhas de fato, mas sim com a lã e a gordura das ovelhas, os sacerdotes, os religiosos. E é o que acontece hoje. Eles não estão se preocupando com as almas, em educá-las, em admoestá-las, em falar do amor de Deus, revelar o sentido da palavra de Deus para elas, para aplicar no seu dia a dia, no seu cotidiano. Eles estão interessados em criar mecanismos ou táticas de ilusão, né? Ou mecanismo para prender a pessoa naquele segmento, naquele grupo religioso, e fazer o que eles bem entendem dela, né? Usá-las como massa de manobra, né? Fazendo delas como fantoche, como marionete nas mãos dele. E é isso, né? O controle através de hipnose, através de técnicas de persuasão, assim eles vão agindo, né? Já aqueles que não têm aqueles que têm compromisso com a palavra, não. Eles querem que a alma realmente seja abençoada por Deus por intermédio da palavra que é pregada, diferente desses pastores larápios, desses pastores mercenários que não têm preocupação com as ovelhas do aprisco do Senhor. Então tem que haver profecia, tem que haver revelação, mas não da carne. Do Espírito está o Espírito operar. Onde há o Espírito, há liberdade. Deixa o Espírito operar. Não fala nada de si, mas tem o desejo para fazer a obra de Deus. E aqui também implica na nossa vida cotidiana, nos seus diversos âmbitos. Quando não há a repreensão, a recomendação, a dica, a instrução, realmente o povo se dispersa, o povo se corrompe. Quando não há o diálogo, não há comunicação, quando não se fala que é errado fazer isso, não se busca ajudar quem necessita. E aí a válvula de escape dele vai ser exatamente a corrupção, se corromper, fazer coisas perversas. E esses que dizem que são mestres, apóstolos, semideuses, pararão, né? Precisam de dar conta diante de Deus no grande tribunal de Cristo. Vamos lá, seguindo.
Versículo 19. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Vamos ver na nova versão. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo, mesmo que a entenda, não reagirá bem. Tem que palavras mais coesas, coerentes, brandas, sábias, com atitudes principalmente, já que os exemplos valem mais do que palavras, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. É nesse sentido. Como que o servo pode ser obediente se o patrão é tirano, se o patrão não é humano, não é? Como que o empregado pode ser obediente se o patrão é relapso, não dá os seus direitos trabalhistas, né? Ou está envolvido em escândalos, em ilicitudes, e aí quer que os seus empregados sejam obedientes às suas normas. Não dá, né? É o que acontece aí em muitas igrejas, né, ditas cristãs, onde que o pastor não dá o exemplo e quer que as ovelhas dão, né? Então tudo hipocrisia, porque não exortam os seus familiares ou a eles próprios, mas exortam os demais membros, que passam a ser capazes, eu até diria, desses. E muitos cegos acabam acatando tudo e não vendo que aquela regra, aquele mandamento é só para eles, porque para a família ou para a cúpula, para a diretoria, para os tais não existe mandamentos. São que nem os fariseus, escribas, que davam mandamentos para os outros, ou davam fardo para os outros que não, eles mesmos não carregavam. Tendo visto um homem precipitado nas suas palavras, maior esperança há de um tolo do que dele. Versículo 20. Você já ouviu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. É verdade. Um homem precipitado realmente está sujeito a sofrer sérias aflições pelo fato de não ouvir, de não procurar o diálogo, pelo fato de ser arrogante, soberbo e nem dominar o assunto ou conhecer de fato a pessoa ou o tema, mas já sair opinando de qualquer forma, falando coisas que são inverdades. Então, sejamos cuidadosos nesse sentido, prudentes. Versículo 21. Quando alguém cria delicadamente o seu servo desde a mocidade, por derradeiro ele quererá ser seu filho. É verdade. Na nova versão, se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. Não pode mimar muito, né? Não pode dar muita regalia. Diz o ditado. Tem gente que, se a gente dá a mão, ele vai querer nosso braço, né? Então, tudo com moderação. Isso é para fazer para um, faça para todos. Porque aqui ele vai ser invejado pelos demais, e ele pode se rebeliar contra o próprio patrão, né? Ou aquele que ele tem, por quem ele é estimado, né? Aquele que o estima, que o mima, ele pode fazer rebelião, sim. Então terá tristeza em vários aspectos. Equilibrado, não é necessário às vezes, claro, fazer o mimo, mas tudo tem hora, tudo tem um momento certo, assim como o pai, a mãe pode dar carinho pro filho, dar carinho, o carinho pode ser até pedagógico, pode ser instrução, o carinho, porque às vezes um dengue, um carinho vale mais do que uma repreensão. Pode ter momentos para isso.
Já em outros momentos não pode fazer isso, porque senão vai ficar mal acostumado e vai entender tudo errado. O homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões, versículo 22. O homem irado provoca brigas, a nova versão diz. E o de gênio violento, né, gênio forte, comete muitos pecados. É verdade. Então, sejamos equilibrados. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. É óbvio, diante da honra vai a humildade. Estou passando rápido, meus caros, porque a gente já meditou nesses versículos em outras edições que estão se repetindo praticamente aqui, com a mudança só no aspecto externo, né? Com uma nova roupagem, com sinônimos, mas está se dizendo a mesma coisa que já se disse outrora. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo, pois, postos sob juramento, não ousa testemunhar, né? Ele odeia a si mesmo mesmo. Se ele concorda com o larápio, com o afanador, com aquele que afana os objetos, as mercadorias e o trem, sejam da esfera pública ou privada, esse tem uma consequência, pois quando estiver para testemunhar, ele não vai ter coragem, né? Vai tremer na base, porque é cúmplice. Quem deve não teme. Quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro, é óbvio. Pedro disse: mas vale obedecer a Deus do que aos homens. Jeremias disse para nós não confiar em nós mesmos. Maldito do homem que confia nos homens. Jesus disse: não temais os homens que têm poder para matar, mas a Deus que além de matar lançar sua alma no fogo do inferno. Então tememos ao Senhor, né? Que o homem contra a nossa pessoa praticamente nada pode fazer. Só Deus mesmo. É claro que nós temos que vigiar, né? Não é bem assim, né? Muitos vão interpretar ao pé da letra esse versículo, vão cair aí em armadilhas piores, maiores do que temer ao homem. Você não vai, por exemplo, brigar com um brutamonte, com um lutador, vão cair de MMA, sendo você um magricela aí qualquer. Você vai apanhar, né? Se você desafiá-lo. Você pode mostrar respeito a ele, mas não o temendo de fato. E nós sabemos que quando nós estamos na presença do Senhor e temos Deus em nossa vida, Deus nos usa assim como usou Davi, de pequena estatura e sem porte físico para guerrear, para derrotar o gigante Golias, né? Mas aí é no outro contexto, em outra situação, quando nós fomos provocados, desafiados, e não quando nós que provocamos ou desafiamos. Aí é insensatez. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça, né? Às vezes você pensa: o juiz me dá a sentença, o governante me dá a bênção, entre aspas, né? Resolve meu problema. Claro que tem situações que o homem resolve, mas tem outras que é só a Deus que compete. Por isso nós devemos confiar mais nele, porque ele pode tudo e o homem não pode muitas coisas. E por fim, meus caros, os justos detestam os desonestos, os ímpios detestam os íntegros, né? Na Almeida diz: a abominação é para o justo o homem iníquo, e a abominação é para o ímpio de retos caminhos. Vice-versa, quer dizer, para o justo é o iníquo, e para o ímpio é os de retos de caminho, né? O velho conflito aí de bem e mal, de luz e trevas, né? Que não há comunhão, assim como água e óleo não se misturam. E já falamos também um pouco desse versículo aí em outras edições. E assim nós encerramos essa penúltima etapa
das meditações do livro de Provérbios. Ficarão faltando apenas 2 ou 2 edições, 2 capítulos do livro de Provérbios, o 30 e o 31. Até mais, ouvintes. Que Deus os abençoe.